Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou ler mais uma vez. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode tomar o seu assento. Sou grato a Deus por esse riquíssimo privilégio, culto de Santa Ceia, culto especial que o Senhor tem nos concedido. Serve para nós nos autoanalisarmos e adorar o nome do Senhor por esse tão grande privilégio. O Evangelho de João é o quarto evangelho. Ele é diferente dos outros três. Os outros três são sinóticos e eles têm semelhanças entre si. O Evangelho de João, ele é diferente no seu conteúdo, ele é diferente no seu propósito, é o mais teológico de todos, né? E esse evangelho foi escrito para enfatizar a graça do Deus vivo, né? Veio nos falar que o Verbo esteve entre nós, se encarnou e veio nos dar a vida eterna. O propósito, o próprio Jesus, ele se apresenta como eu sou, como o bom pastor, como eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. O próprio Jesus, ele vem dizer que ele é o caminho, e não há outro caminho até Deus, se não for por Jesus Cristo. Todos que aqui estamos, ainda que viéssemos a nascer num lar evangélico, nós estávamos no estado caído, nós éramos caídos. A Bíblia nos diz ali em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, e todos, sem exceção, foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Então se fez necessário que o Senhor Jesus viesse a este mundo, enfrentar a morte de cruz para nos dar a vida. E por mais que esse episódio, por mais que o homem tenha caído, o Senhor Deus não foi pego de surpresa. O Senhor Deus, ele não é pego de surpresa. Nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas. O Senhor criou o homem caiu ali no Éden, e então herdamos essa natureza caída. Mas ali em Apocalipse 13:8 vai nos dizer que Deus abençoe. Está escrito que o Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, está escrito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, antes que houvesse a criação, antes que houvesse a terra, Deus já havia providenciado um Salvador para nossas vidas. O homem caiu, mas o Senhor não nos desamparou, não nos deixou prostrado. O Senhor aprove pela sua imensa misericórdia, pela sua vontade. Ele providenciou um meio para nos religarmos com Cristo. Nós estamos hoje fazendo memória a esse dia. Nós estamos hoje aqui trazendo à nossa memória o sacrifício da cruz do Calvário, sem o qual nós não herdaríamos a vida eterna. Repare que João, ele não apresenta Jesus como mestre, embora ele era mestre. João não apresenta Jesus como rei, embora ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Notemos que João não apresenta Jesus como Deus, como o Deus Filho, embora ele é o Deus Filho. Ele apresenta a Deus como o Cordeiro, ou seja, o substituto,
aquele que veio substituir a mim e a você naquela cruz. Deus, pela sua imensa misericórdia, enviou o seu Filho a este mundo para morrer. Nele foi satisfeita a ira de Deus. Todos sabemos que para que houvesse remissão de pecado precisava haver morte antes da graça, lá na lei. Por isso que tinha o sacrifício provisório dos cordeiros, por isso que era necessário haver morte para que houvesse remissão de pecado. Então, agora Jesus veio como o cordeiro mudo e morreu ali por todos nós na cruz. Deus lançou sobre ele toda a sua ira, todos os nossos pecados foram lançados nele. Nós vemos que ali, em Gênesis, capítulo 22, a Bíblia vem relatar que o cordeiro, ele vale para uma pessoa. Em Êxodo 12, vem relatar que o cordeiro, ele vale para uma família. Mas lá em Isaías, ele vai dizer que o cordeiro ele veio remir toda uma nação. Mas aqui João apresenta Jesus, o cordeiro que veio remir o mundo inteiro. Nós louvamos a Deus porque hoje nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Hoje é culto de ceia, onde trazemos à memória o sacrifício de Cristo. Como estamos vivendo? Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O Senhor se entregou naquela cruz com amor Ele nos amou. A Bíblia diz que como ovelha muda Ele foi para aquela cruz. E nós herdamos então a vida eterna. Foi-nos dado o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos religados com Deus, e então ali Ele nos chamou para ser povo seu, Ele nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença nesse mundo atual. Nós sabemos que o mundo tenta nos seduzir de várias formas, o mundo tenta imprimir o seu ritmo na nossa vida, tentando nos tirar da presença de Deus, mas o Senhor Jesus foi naquela cruz, fez um sacrifício vivo. Ele quebrou o poder do pecado sobre a minha e sobre a sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos livres pelo poder do sangue de Jesus que verteu naquela cruz. Eu louvo a Deus, meus irmãos, quando eu olho para a minha vida. Outrora, embora eu nasci em berço evangélico, por algum tempo eu me afastei dos caminhos do Senhor e andei perdido nesse mundo. Mas pela imensa misericórdia do Senhor, aprove o Senhor me reconciliar com Ele, me dar uma nova oportunidade. Eu não sei você, mas hoje o meu coração ferve de alegria, de regozijo no Senhor, porque eu sou miserável pecador. Um dia eu virei as costas para o Senhor, mas o seu amor me alcançou e Ele me deu uma nova oportunidade, e é por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu dou graças ao meu Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, a salvação, ela não está no mérito próprio do homem. Ninguém aqui era bom. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Meus irmãos, qual é a evidência que nos torna salvos? Olhando para a nossa vida, hoje é um culto de autoanálise. O que você tem feito com esse sacrifício que Jesus fez por nós? Como você tem encarado a morte de Cristo na cruz? Hoje nós estamos aqui trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Era para ser eu, era para ser você naquela cruz. Como estamos valorizando? Qual é o valor que nós temos dado por esse tão grande sacrifício, por esse tão grande privilégio que o Senhor nos concedeu? Como nós podemos evidenciar na nossa vida o que nós temos feito?
qual é a grande evidência em nós para que possamos nos gloriar em Cristo Jesus, como santos, como salvos, lavados. Meus irmãos, quando eu parei para pensar nesta parte, nessa mensagem, no amor de Deus, no sacrifício daquela cruz, eu olhei para a minha vida e eu falei: Senhor, o que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Eu comecei a refletir na minha vida e eu fui buscar, quando eu me reconciliei com o Senhor, aquela alegria, aquela vontade de estar na presença de Deus. Eu no mundo gostava das coisas do mundo. No mundo, eu era voltado para o pecado, para as coisas erradas. Eu bebia, eu fazia coisas erradas. E a primeira evidência, meus irmãos, é que quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com a palavra de Deus, o Senhor, Ele entra na sua vida, e então muda-se a sua vontade, as suas vontades começam a mudar, aquilo que você gostava, você começa a repelir, você começa a odiar, porque a palavra do Senhor, ela entra, e aonde há luz não há trevas. E eu comecei a analisar a minha vida. Uma das evidências é que a nossa vontade muda. Eu não gostava de vir à igreja, e daí eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar de estar envolvido nos trabalhos da igreja. Hoje em dia, meus irmãos, não aqui, mas em muitas igrejas, tem pessoas que até se intitulam crentes e dizem que são salvos, que são remidos, mas a sua vontade continua sendo a vontade do pecado. Não tem prazer em vir à igreja, não tem prazer em estar nos cultos de ensino, não tem prazer em estar na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. Nós vemos em muitos lugares pessoas que se dizem crente, mas não valorizam o sacrifício da cruz do Calvário, não valorizam o sangue vertido de Jesus naquela cruz. Olhemos para nós nesta noite. O Senhor é o nosso Deus. Ele enviou o seu Filho, Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho naquela cruz. E diz a Bíblia que quando Jesus estava para enfrentar a cruz, Ele entra naquele jardim ali no Getsemane com os seus discípulos, pega ali os 3 mais chegados e fala: vem comigo mais à frente. E ali Ele fala: Pedro, Tiago e João, orai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está triste, a minha alma está angustiada até a morte. E ele vai um pouco mais adentro e começa a clamar ao Deus Pai. E diz a Bíblia que ele ora uma vez, que ele ora 2 vezes, que ele ora 3 vezes, ele chora, ele ora, ele fala com Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E diz a Bíblia que quando Jesus se levanta, ele desce, ele vai de encontro aos guardas, já não tem mais a angústia, já não tem mais aquela dor. Pelo poder da oração ali, ele venceu aquela aflição, aquela angústia, e diz que era angústia, que ele se angustiava até a morte. Ali ele suou sangue. E a Bíblia diz que ele desce, vai de encontro àqueles soldados e fala: ei, a quem procuras? A quem buscais? E ele se entrega, ele se apresenta, o Filho de Deus. Então vai, começa a enfrentar o sinédrio, o pretório romano, a covardia de Pilatos, que lava as suas mãos, sobe a via dolorosa, e ali ele é pregado naquela cruz. Ali ele dá um brado e diz, como um cordeiro mudo, ele diz: Pai, está consumado. Pai, está consumado, Pai. Aquilo que o Senhor propôs que eu fizesse fazer está feito. A dívida está paga. Eles agora são livres.
Ah, meus irmãos, quando eu paro para pensar nesta palavra, quando eu paro para meditar nesse sacrifício tão maravilhoso que Jesus fez naquela cruz, está pago, está consumado, nós somos livres. Nós fomos livres pelo poder do sangue de Jesus. E nesta noite nós estamos aqui, meus irmãos, para celebrar este culto maravilhoso, este culto na presença de Deus. Então que eu e você nesta noite possamos valorizar esse sacrifício de Jesus. Que eu e você nesta noite possamos reconhecer que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos. É a mão do Senhor que nos sustenta, é a mão do Senhor que nos socorre, Ele nos cura, Ele nos alcança, Ele nos liberta. Meus irmãos, quantas pessoas nesta noite gostariam de estar aqui sentado aonde você está? Quantas pessoas estão desejosas de estar aqui, mas não tem força, mas não tem condição? Meus irmãos, eu e você estamos aqui porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos alcançou, e nós precisamos dar o devido valor a este tão maravilhoso sacrifício. Ah, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos renovado, Deus tem nos fortalecido. Meu Deus, quando eu paro para pensar, meus irmãos, no tamanho do sacrifício de Jesus, hoje em dia, nós vemos muitas pregações por aí, pregando um Jesus como garçom, distribuindo chaves, distribuindo bênçãos, se esquecendo do propósito maior, que foi a vida eterna. Ele veio nos dar a vida eterna, Ele nos deu o maior dos benefícios, Ele nos deu o maior dos privilégios, a vida eterna. Se eu e você permanecer fiel até a morte, nós encontraremos nosso Senhor Jesus no céu. Este é o propósito do Evangelho, salvação de alma. Esse é o propósito da palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. O nosso foco não está na terra, o nosso foco não está nas coisas terrenas, mas sim num céu de glória, sim num céu que nos espera, meus irmãos. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado discernimento, tem nos dado graça para permanecer na presença do Senhor. O mundo tenta nos seduzir de todas as formas, o mundo tenta nos seduzir de várias maneiras, tenta nos deprimir muitas vezes, tenta nos desanimar muitas vezes, mas o Senhor Jesus, nesta noite, está aqui para poder confortar o seu coração, renovar as suas forças, te animar nesta noite, sabendo que o céu nos espera, sabendo que o céu nos aguarda. Nós não podemos ficar focados nas coisas desta terra, nós não podemos ficar focados nas coisas terrenas, porque o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue, Ele morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. Esse é o nosso maior bem, essa é a nossa maior riqueza. É claro que eu e você queremos um bom trabalho, é claro que eu e você queremos alcançar casa, carro, os jovens fazer faculdade, tudo isso é muito bom, mas isso não pode substituir, sobrepor a vontade do Senhor, não pode substituir a alegria da salvação que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nós precisamos estar voltados para Deus, nós precisamos estar firmados nesse propósito de caminhar rumo ao céu. Ah, meu Deus, meus irmãos, quando eu olho por esta palavra tão maravilhosa, ela vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus quebrou os nossos grilhões, meus irmãos. O poder do pecado não age mais na minha e na sua vida. Nós somos livres, libertos. É por isso que nós estamos aqui. O propósito maior é a vida eterna. Eu e você caminhamos em busca da vida eterna. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que muitas são as aflições que cercam a nossa vida, muitas são as investidas do inimigo, muitas são as investidas do diabo, que tenta nos desanimar, que tenta nos destruir,
que tenta nos afastar da presença do Senhor. Nós passamos aí o ano de 2020, um ano terrível com essa pandemia, e o início de 2021 está difícil também, mas o Senhor não perdeu o controle das coisas. Essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa. Ah, meus irmãos, nada disso tirou o controle das mãos de Deus. O Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem o controle da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do seu emprego. Tudo está conforme o Senhor quer. Tudo está da maneira que Ele tem determinado. Se você é um cristão, se você se entregou para o Senhor, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse mundo tenta nos afastar dos caminhos do Senhor, tenta nos tirar o foco, mas nós aqui nesta noite estamos fazendo memória, nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós estamos aqui lembrando com quão grande amor Ele nos amou. Nós estamos aqui, meus irmãos, lembrando, trazendo à memória esse maravilhoso sacrifício a qual o Senhor tem nos alcançado. Meus irmãos, a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem nós fomos justificados por Deus. Por um homem que é Jesus, o Filho de Deus, que foi 100% homem e foi 100% Deus, enquanto aqui esteve na terra. Ele foi 100% homem, então Ele sabe as nossas dores, Ele passou pelas mesmas necessidades que eu e você estamos passando. Ele passou pelas mesmas dores, sem pecado, mas Ele passou pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, e Ele cumpriu o propósito do Deus Pai. Ele cumpriu o propósito do Deus Pai. Ah, meus irmãos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em cada coração, possa continuar falando em nossas vidas. Eu quero, meus irmãos, finalizar por aqui, agradecendo a Deus por este privilégio de aqui estar. Nós precisamos ser prudentes, nós não estamos demorando com os nossos cultos. E o que o Senhor colocou no meu coração foi até aqui. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, possa falar melhor em cada vida, em cada coração. Quero já agradecer esta rica oportunidade e devolver a direção ao nosso pastor.